1000 dias. É o tempo que a brutal invasão da Rússia à Ucrânia se arrasta. 1000 dias em uma guerra que deveria durar apenas 3, e a Rússia se encontra em queda livre. A Ucrânia, contra todas as probabilidades, virou o jogo, não apenas resistindo, mas destruindo o exército russo. Perdas de tropas impressionantes, equipamentos destruídos e moral em ruínas pintam um quadro sombrio para o Kremlin. A grande aposta de Putin deu terrivelmente errado e as rachaduras em sua máquina de guerra agora são impossíveis de ignorar. Mas o que selou o destino da Rússia? A resposta está em um momento audacioso que remodelou o campo de batalha, a incursão de Kursk. Em 6 de agosto de 2024, a Ucrânia lançou uma ofensiva surpresa no Oblast de Kursk, na Rússia, pegando Moscou desprevenida. As tropas ucranianas romperam rapidamente as defesas russas, capturando dezenas de milhas quadradas de território russo nos primeiros dias. Após a primeira semana, a Ucrânia recuperou cerca de 621,4 km² de território, obrigando as autoridades russas a declararem estado de emergência. Em suma, as tropas ucranianas levaram apenas uma semana para expor ao mundo a fragilidade da posição russa. Naturalmente, para a Rússia, essa incursão foi uma humilhação. Afinal, não se trata de um mero conflito fronteiriço. Estamos falando de uma violação em grande escala no território russo. Uma violação que concedeu a Putin um título nada lisonjeiro, o primeiro líder russo na história moderna a ter tropas estrangeiras em solo russo. No entanto, as tropas ucranianas não só mantiveram o terreno, como também infligiram sérios danos à infraestrutura militar russa. A artilharia ucraniana e os drones têm martelado as posições russas, deixando um rastro de veículos, tanques e equipamentos destruídos. Mas isso nem é a pior parte. Milhares de soldados russos foram enviados para uma sepultura precoce, com cada dia reivindicando mais das já tensas forças da Rússia. Para simplificar, é um massacre para a Rússia. Um massacre que não dá sinais de diminuir. Na verdade, parece estar apenas piorando. Os dias mais mortais para as tropas russas não são mais o início de 2022, quando a invasão começou. Agora, em novembro de 2024, o campo de batalha se torna mais implacável a cada dia. Mas as palavras por si só não fazem justiça à escala dessas perdas. Os números revelam a realidade do colapso da Rússia. Segundo o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, a Rússia perdeu 725.740 soldados de 24 de fevereiro de 2022 a 20 de novembro de 2024. Isso é quase 3/4 de 1 milhão de vidas arruinadas em menos de 3 anos e o número segue crescendo. O dia mais mortal para as tropas russas foi em 11 de novembro, quando perderam quase 2.000 soldados, ou 1.950, para ser preciso até 20 de novembro. Para colocar em perspectiva, é quase o mesmo número de militares que os Estados Unidos perderam em 20 anos de guerra no Afeganistão. Você ouviu certo. Entre 7 de outubro de 2001 e 30 de agosto de 2021, os Estados Unidos sofreram um total de 2.324 mortes em combate. A Rússia quase igualou esse número de baixas em apenas 24 horas. A magnitude deste derramamento de sangue é incompreensível. Porém, o 11 de novembro não foi um caso isolado. O recorde quebrado naquele dia havia sido estabelecido no dia anterior, 10 de novembro, também relatado como o dia mais mortal da Rússia desde o início da invasão, com 1.770 perdas. O recorde anterior, de 1.740 perdas russas, foi estabelecido em 13 de maio, logo após a Rússia lançar uma ofensiva na região de Kharkiv, na Ucrânia. Porém, os primeiros dias de novembro não foram fáceis para a Rússia. Em 8 de novembro, o país perdeu 1.660 soldados. Em 4 de novembro, foram 1.260. O 1º de novembro reivindicou 1.270. Outubro, antes o mês mais letal para as forças russas, registrou 41.980 baixas, uma média de cerca de 1.350 por dia. No entanto, novembro está se configurando para superar esse triste marco, com os últimos dias registrando perdas bem acima de 1.500 por dia. 19 de novembro, 1.690. 18 de novembro, 1.610. 17 de novembro, 1.560. 16 de novembro, 1.640. 15 de novembro, 1.650. 14 de novembro, 1.520. 13 de novembro, 1.690. 12 de novembro, 1.770. A devastação em Kursk tem sido descrita por muitos como um verdadeiro massacre. Vídeos online mostram centenas de veículos russos destruídos, alguns com tropas ainda dentro, evidenciando a total inutilidade dos ataques repetidos de Moscou. Claro, a Rússia não seria a Rússia se não tentasse distorcer as coisas.
Soldados russos também têm compartilhado vídeos e fotos de suas vitórias no fronte de Kursk. Um caso envolve um soldado russo posando orgulhosamente ao lado de um tanque ucraniano Leopard 2 que sua unidade teria atingido e capturado. Considerando que os tanques Leopard 2 são altamente avançados e escassos no arsenal ucraniano, isso foi uma grande conquista, certo? Bem, não exatamente. Após uma inspeção mais detalhada, descobriu-se que este tanque não passava de um engodo. Um engodo bem elaborado, mas ainda assim um engodo. Essa exibição bizarra de desespero resume perfeitamente o contraste entre a propaganda da Rússia e a realidade no terreno. O contraste se tornou tão significativo que comandantes russos teriam sido presos por exagerar nas conquistas em batalha. Relatórios recentes apontam que as prisões resultam da crescente frustração de Moscou com a discrepância entre as vitórias gloriosas retratadas na mídia estatal e as perdas catastróficas em Kursk. Em uma reviravolta chocante, oficiais de médio e alto escalão foram acusados de fabricar relatórios para agradar superiores, exagerando conquistas territoriais e inflando perdas ucranianas. As falsas alegações visavam proteger os comandantes de críticas e ações disciplinares. No entanto, eles apenas conseguiram alimentar as ilusões do Kremlin sobre o estado da guerra, mais um grande erro de cálculo. Agora, com Kursk se tornando um desastre sem precedentes, a repressão do Kremlin aos seus comandantes mostra o caos e a paranoia dentro da liderança militar russa. Contudo, o fato dos comandantes russos sentirem-se compelidos a fazer isso expõe outro ponto. A cadeia de comando russa está totalmente fraturada. Porém, conforme o desastre do Kursk prossegue, nem relatórios manipulados ou prisões conseguem ocultar as crescentes falhas da Rússia. Mas não é apenas a mão de obra que está sendo totalmente esgotada. O equipamento da Rússia também está sofrendo uma brutal surra. De acordo com o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, até o dia 20 de novembro, a Rússia perdeu impressionantes 9.390 tanques, 19.119 veículos blindados e 20.681 sistemas de artilharia. As perdas também incluem 369 aviões, 329 helicópteros e 28 navios e barcos russos destruídos. Até os drones, ferramenta crucial para a guerra moderna, não escaparam ilesos. Mais de 19.202 drones russos foram abatidos até o momento. Novembro contribuiu significativamente para esses totais impressionantes. Em apenas um dia, 19 de novembro, as forças ucranianas supostamente eliminaram 8 tanques, 27 veículos blindados de pessoal, 49 sistemas de artilharia e 91 drones. E lembra do dia mais mortal para os russos, 11 de novembro. Bem, aquele único dia reivindicou 23 tanques e 81 veículos blindados de pessoal. Novembro adicionou mais alguns marcos desoladores ao deprimente histórico da Rússia. A partir de 20 de novembro, a Rússia oficialmente perdeu mais de 1.000 sistemas antiaéreos. A Rússia ultrapassou 4 dígitos nesse quesito e rapidamente se aproxima de um número devastador de 5 dígitos no total. Até 19 de novembro, um total de 29.648 veículos e tanques de combustível foram perdidos, com mais 100 sendo adicionados nesse dia. As perdas de veículos da Rússia em breve ultrapassarão a marca de 30.000. Cada novo dia traz mais devastação para o esforço de guerra de Moscou. E o pior é que a Rússia não consegue substituir esses recursos vitais no ritmo necessário. Você pode se perguntar, a economia da Rússia não está em pé de guerra? Como é possível que a indústria de defesa não consiga acompanhar mesmo com todos os recursos investidos? Bem, a resposta é simples. As perdas são simplesmente muito grandes. As linhas de produção russas, no limite, não conseguem acompanhar o ritmo feroz de destruição. Pegue, por exemplo, os canhões de grande calibre. Segundo a Oryx, site holandês de análise de defesa de inteligência de código aberto, que registra perdas documentadas de equipamentos, a Rússia perde mais de 320 canhões de tanque e artilharia mensalmente. No entanto, as duas forjas rotativas da Rússia, críticas para a produção desses componentes, só conseguem produzir 20 canos por mês. Isso representa uma taxa de reposição inferior a 7%, um descompasso catastrófico. Pior ainda, a Rússia não consegue expandir sua capacidade produtiva, pois as habilidades e equipamentos necessários são controlados por empresas especializadas no exterior, como a austríaca GFM e, devido às sanções, a perspectiva de adquirir as peças necessárias é quase nula. Os veículos de combate contam uma história parecida. Segundo a Oryx, desde o começo da guerra, a Rússia perdeu cerca de 155 veículos de combate de infantaria. Os fabricantes de defesa russos podem produzir cerca de 200 drones por ano, ou aproximadamente 17 por mês, tendo capacidade para repor as perdas em menos de um ano.
Porém, manter este nível de produção enquanto lida com outras perdas de equipamentos e mantém operações de combate estica a indústria russa ao limite. Apesar do resgate de modelos antigos dos estoques soviéticos, essas reservas não durarão para sempre, questionando a capacidade da Rússia de se manter a longo prazo. A produção de artilharia da Rússia teria triplicado para uma taxa anual de 3 milhões de conchas, impressionando. Bem, isso é até você considerar sua taxa de consumo. Embora a Rússia não esteja mais disparando os 12 milhões de rodadas gastas em 2022, as estimativas sugerem que seu uso atual ainda supera em muito a produção. Isso obrigou Moscou a depender muito de importações, como as conchas norte-coreanas, que agora representam quase 50% da artilharia usada na Ucrânia. Mas as conchas não são a única coisa vinda da Coreia do Norte. Além da artilharia, a Coreia do Norte forneceu sistemas de foguetes e artilharia de longo alcance, incluindo 50 obuseiros autopropulsados de 170 mm, M1989 e 20 sistemas de lançamento múltiplo de foguetes de 240 mm atualizados. Essas contribuições indicam uma crescente parceria militar entre Moscou e Pyongyang, revelando o quanto as capacidades de defesa da Rússia estão prejudicadas. Contudo, as contribuições norte-coreanas para o setor de equipamentos não foram as mais polêmicas. Tropas norte-coreanas também chegaram à Rússia. Desde o início de novembro, Pyongyang enviou cerca de 11 mil soldados para reforçar os esforços russos no Oblast de Kursk. Ao mesmo tempo, relatórios sugerem que esse número pode aumentar nas próximas semanas. Divididas em unidades de assalto e apoio, essas forças norte-coreanas são cruciais para a estratégia russa na região. Contudo, essas tropas encontram-se vulneráveis. Eles são mal treinados e equipados, inexperientes em batalha e não compreendem o idioma local. Por isso, muitos especialistas militares os consideram apenas bucha de canhão para os russos. O envolvimento deles destaca a magnitude das perdas de soldados de Moscou. Putin está tentando desesperadamente preencher as lacunas devido às falhas nos esforços de recrutamento e conscrição da Rússia para sustentar a guerra. A crescente cooperação entre Rússia e Coreia do Norte, longe de ser um triunfo para os propagandistas de Putin, cheira a desespero. Enfrentando altas baixas na guerra e uma economia enfraquecida pelas sanções, Moscou buscou ajuda de um dos poucos países que ousam desafiar abertamente as restrições impostas. A economia da Rússia, assim como os esforços de Putin na Ucrânia, tem sido amplamente criticada. No papel, essa economia pode parecer sólida. O produto interno bruto da Rússia está em crescimento. O desemprego atingiu um baixo histórico de 2,4% e os salários dispararam. Porém, essa visão positiva oculta sérios problemas estruturais, gerados pelo keynesianismo militar, um estímulo econômico insustentável, fomentado pela guerra. A indústria de defesa absorveu 500 mil trabalhadores e as Forças Armadas precisam de 30 mil novos recrutas mensalmente para repor as baixas. O mercado de trabalho sobrecarregado fez as empresas de defesa aumentarem os salários em 5 vezes, levando a inflação a 8,68% em outubro. Os aumentos salariais podem atrair trabalhadores, mas têm um custo alto. Setores vitais para a economia civil enfrentam escassez aguda de mão de obra. Enquanto isso, os generosos bônus militares de Moscou criaram um buraco negro financeiro impossível de ser preenchido pela economia civil. Talvez por isso, o Kremlin fez um de seus movimentos mais cínicos até agora. Cortou a compensação para soldados feridos. Em um decreto assinado por Putin em 13 de novembro, a Rússia introduziu uma escala móvel para pagamentos de lesões, reduzindo drasticamente o valor fixo de aproximadamente $30 mil por lesão, com base na gravidade das feridas. No novo sistema, apenas os soldados com as lesões mais graves, classificadas como seção 1, incluindo danos severos na coluna, trauma cerebral ou danos a órgãos vitais, receberão o valor total de $30 mil ou 3 milhões de rublos. Para lesões menos graves, mas ainda debilitantes, como concussões ou ferimentos de bala, que não afetam os órgãos, o pagamento é de 1 milhão de rublos ou $10 mil. Para lesões menores, os soldados receberão apenas 100 mil rublos, cerca de $1.000, mal suficiente para cobrir tratamento médico básico. Esta medida de corte de custos é uma traição flagrante aos soldados que já pagaram um preço imenso pela guerra de Putin. Soldados com fraturas ou lesões que podem ter impactos duradouros em suas vidas são tratados como se seu sofrimento fosse irrelevante. O que antes era um reconhecimento pelas dificuldades da guerra, agora é reduzido a uma fórmula fria e calculada. Porém, o verdadeiro impacto surge ao considerar a realidade financeira na Rússia. Com a inflação subindo de 8% para 8,68%, até mesmo os 100 mil rublos por ferimentos leves logo perderão valor.
Isso implica que os soldados não receberão cuidados nem a curto nem a longo prazo. Para muitos, isso é um doloroso lembrete de serem vistos apenas como recursos descartáveis. Para a Rússia, essa atitude mesquinha era a única opção viável, pois os custos da guerra estão fora de controle. Uma análise de 2024 estimou que apenas os pagamentos de baixas poderiam chegar a 2,3 trilhões de rublos, o que equivale a 26 bilhões de dólares. Isso equivale a cerca de 6% do orçamento nacional total. Diante dessa hemorragia financeira, Moscou está escolhendo economizar rublos à custa das próprias pessoas que enviou para lutar em sua guerra. O Kremlin piora a situação ao reduzir a compensação para as tropas feridas, enquanto continua a investir em bônus militares. Bônus generosos de assinatura estão consumindo recursos que poderiam ser usados para apoiar feridos em serviço. Putin está enviando uma mensagem clara para seu povo. Você receberá um bom pagamento ao entrar, mas ao sair estará por conta própria. Se você conseguir sair. Com isso, não é de se admirar que o moral tenha atingido um ponto baixo histórico entre as fileiras russas. Mas sem surpresa, Putin não se importa. Ele teria ordenado a retomada de Kursk a qualquer custo. Há um prazo para retomar o controle total sobre a região. 1º de fevereiro de 2025. O evento ocorre menos de 2 semanas após a posse prevista do presidente reeleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Embora o prazo tenha sido estabelecido antes da reeleição de Trump, o momento peculiar levanta questionamentos. Putin está enviando suas forças adiante com o mesmo abandono imprudente do início da guerra, sem se importar com a vida de seus soldados. Colunas de veículos russos investem de cabeça nas posições defensivas da Ucrânia, apesar das perdas significativas e reveses estratégicos. Putin está tentando obter vantagem negociável antes de qualquer gesto diplomático para o novo presidente dos Estados Unidos. Por isso a pressa. Ao recuperar este território, ele poderá apresentar uma vitória para Trump, ou, ao menos, uma posição forte para negociar um acordo visto como uma vitória para Moscou. Mas como você já ouviu neste vídeo, essa investida total não está exatamente indo conforme o plano. Enquanto o presidente Joe Biden ainda está no cargo, os Estados Unidos lançaram uma grande chave de fenda nos planos da Rússia. Ele autorizou a Ucrânia a usar mísseis de longo alcance dos Estados Unidos em território russo. Esta decisão marca uma mudança monumental na dinâmica da guerra russo-ucraniana. A medida de Biden, tomada em 17 de novembro, seguiu meses de apelos ucranianos por armas mais potentes para atingir a infraestrutura russa e alvos militares além das linhas de frente. Inicialmente, os Estados Unidos hesitaram em fornecer essas armas, temendo uma escalada do conflito. Contudo, as ações provocativas de Moscou, sobretudo o envio de soldados norte-coreanos entre os 50 mil militares em Kursk, enfim provocaram uma mudança na postura de Washington. O impacto dessa mudança de política foi sentido 2 dias depois, em 19 de novembro, quando forças ucranianas teriam lançado um míssil ATACMS contra um importante depósito de munições russo em Karachev, Oblast de Bryansk. Este ataque marcou a primeira vez que os mísseis de longo alcance dos Estados Unidos foram usados em solo russo. O alvo, um arsenal vital da principal diretoria de mísseis e artilharia da Rússia, foi supostamente destruído em uma explosão dramática que enviou bolas de fogo para o céu. Residentes capturaram em vídeo a magnitude da explosão que abalou a região. Oficiais ucranianos confirmaram que as munições armazenadas nesta instalação incluíam munição de artilharia e mísseis antiaéreos, suprimentos críticos para a atual ofensiva russa. Mas por que esse ataque é visto como um ponto de virada na guerra? Os ataques, com alcance de até 305 km e 80 metros, permitem que a Ucrânia atinja ativos russos valiosos distantes das linhas de frente. A precisão da arma e a capacidade de atingir profundamente o território russo, sem dúvida, pressionarão intensamente a infraestrutura militar de Moscou. Contudo, é crucial observar que isso não se limita a alvos militares. Trata-se de incapacitar a capacidade da Rússia de reabastecer suas forças e sustentar operações em várias frentes, e este ataque é apenas o começo. A decisão dos Estados Unidos permitiu que a Ucrânia incorporasse capacidades de longo alcance de outros aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte, como França e Reino Unido, em seu arsenal. Essas nações preparam-se para enviar seus mísseis de longo alcance à Ucrânia, incluindo os mísseis Storm Shadow, com alcance de 310 milhas. Os mísseis, projetados para lançamento a partir de jatos de combate, ampliam a diversidade e o alcance dos ataques ucranianos em solo russo. Outros aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte devem fazer o mesmo. Isso significa que a Rússia, acostumada a operar com relativa impunidade em seu território, agora estará vulnerável a ataques diretos. Ataques capazes de incapacitar logística, centros de comando e recursos militares. Para Putin, isso representa um cenário de pesadelo,
uma guerra em duas frentes, uma na Ucrânia e outra dentro de suas próprias fronteiras. A resposta de Moscou a essa nova realidade tem sido previsivelmente hostil. Funcionários russos, incluindo o secretário de imprensa de Putin, Dmitry Peskov, descreveram a decisão dos Estados Unidos como uma escalada perigosa e uma nova fase de direta dos Estados Unidos. Peskov alertou que o envolvimento no conflito levaria a uma maior tensão entre a Rússia e o Ocidente. Quanto a Putin, ele recorreu ao seu velho truque, o blefe nuclear. Putin reduziu drasticamente o limite da Rússia para o uso de armas nucleares. Antes, a doutrina nuclear russa só permitia o uso de armas nucleares em caso de um ataque nuclear ou um ataque convencional que ameaçasse a própria sobrevivência do Estado. Contudo, a nova doutrina agora afirma que a Rússia poderia responder com armas nucleares a qualquer ameaça crítica à sua soberania e integridade territorial, mesmo se a ameaça for um ataque convencional. Isso também inclui situações em que Belarus, aliado da Rússia, é atacado, ou se uma potência não nuclear apoiada por um Estado com armas nucleares entra em guerra contra a Rússia. Qualquer ataque por um membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte, ou um ataque conjunto com apoio da Organização do Tratado do Atlântico Norte, poderia ser considerado um ataque à Rússia, desencadeando o potencial uso de armas nucleares. Claro, o momento deste decreto não é coincidência. Putin queria deixar claro que ele vê a decisão de Biden como uma ameaça direta à segurança russa. O Kremlin alertou que consideraria o envolvimento da Organização do Tratado do Atlântico Norte no conflito como direto se a aliança fornecesse à Ucrânia armas capazes de atingir o território russo. Em resposta, a Rússia não hesitaria em escalar a situação. Contudo, essas ameaças repetidas nunca passaram disso. As palavras de Putin são vazias e refletem uma tentativa desesperada de recuperar o controle sobre uma situação que está cada vez mais fora de seu alcance. A menos que as armas nucleares sejam utilizadas, a Rússia está acabada como está. Está perdendo tropas, equipamentos e dinheiro em ritmo inédito. Agora, com a capacidade de ataques de longo alcance nas mãos dos ucranianos, também perderá território e infraestrutura. Em outras palavras, é realmente o fim do jogo. Na sua opinião, a Rússia realmente chegou ao fim? Ou ela conseguirá reverter a situação? O Ocidente continuará a fornecer o apoio necessário à Ucrânia? Ou as recentes mudanças na liderança dos Estados Unidos começarão a fragmentar a coalizão? Deixe suas ideias nos comentários abaixo.